Ok, voltamos. Como foi aí a palestra para vocês? Digam aí nos comentários se gostaram. O áudio agora está melhor? Me digam aí se o áudio está melhor. Vamos lá, primeiro o áudio. Como que vocês estão recebendo o áudio? Está melhor para vocês? Tá legal? Aê, tá vendo? Nada como a paciência, não é? Isso. Show de bola. Pois é. Nós preparamos esse dia com muito carinho, né? Convidamos aí excelentes palestrantes para vocês. Esse é o objetivo, tá certo? Isso, que legal. Está todo mundo gostando? Digam aí de onde vocês são. Que cidade que vocês estão falando? Vamos lá. Agora vocês estão de boa comigo, né? Que vocês estavam tudo bravo. Aí, ó, Rio de Janeiro, Montenegro, Curitiba, ó, Cascavel, Veracruz, Taquara, lasqueira, Juiz de Fora, vamos lá, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Caxias, olha aí o pessoal do Ceará, Goiânia, já tem um doido querendo a palavra-chave, né? Esse povo aí tá só pela palavra-chave. Porto Alegre. Vamos lá, então, pessoal. Ó, novamente, nós agradecemos a RH Serrana, o Sincontec Serra, Sescom Serra, ABPRH, o Grupo Corrente do Bem, a MB Cursos, na pessoa da Magda Brasil, a Kisa em Passo Fundo, Sincotec VARP e o Sincotec Sinos, por apoiar o nosso evento, tá certo? Algumas pessoas perguntando, para que as palavras-chave? Então, cada palestra, ao final de cada palestra, nós vamos passar uma palavra-chave, certo? No final do evento, nós vamos disponibilizar um link que você vai lá neste link preencher e informar essas palavras-chave. Aí você receberá o certificado. Por que isso? Porque o nosso compromisso é com o conhecimento. Então, é importante que você preste atenção nas palavras, que você retenha esse conhecimento. Nós disponibilizamos um caderno de anotações para os inscritos. Usem esse caderno. Se você não imprimiu, pegue um caderno seu, folha sua, escreva, né? Destaque aí o conteúdo mais importante. É importante para vocês, tá certo? Então, falamos aí. Então, a emissão do certificado baseado nas palavras-chave. Vou repetir as palavras-chave para vocês, tá ok? Vamos lá. Primeira palavra, prevenção. Segunda, segurança. Terceira, dano. E quarta, novidade. Tá certo? Prevenção, segurança, dano e novidade. Ok? Então, essas são as 4 palavras-chave até agora. Nas próximas palestras, nós vamos informar. Tá ok? Livro do Marlos Melec, estudoimediato.com. Ao comprar lá, você coloca o cupom VERBO10, ok? Está aberto as inscrições para o segundo encontro gaúcho de profissionais do departamento pessoal. Tem novidade, esse encontro vem aí, a gente mudou o formato do presencial para o online. Então, no dia 15 de outubro, nós teremos um encontro, um dia de encontro, ok? Mas nós teremos a Semana Gaúcha
trabalhista. Olha aí, Semana Gaúcha. Então, naquela semana de 12, 13, 14, 15 e 16, a cada dia nós vamos fazer uma aula. Isso, é um encontro fechado, só 240 inscrições apenas, somente 240 inscrições, tá ok? Então, você entra lá no Simpla, na nossa página do Simpla, onde você fez a inscrição para este evento, e faz a sua inscrição para o ENGDEP. Então, nós teremos aulas a cada dia, uma aula por dia, e no dia 15 nós teremos ali o nosso encontro o dia inteiro, né? Vocês receberão em casa, tem um presente, fazendo inscrição, você vai levar junto, a inscrição vai te credenciar para este livro aqui, ó. Esse livro aqui está vinculado à sua inscrição e vai chegar na sua casa. Beleza? Então, façam lá a inscrição de vocês, ganhem o livro e chega de conversa que nós vamos para a próxima palestra do nosso palestrante, nosso querido amigo, ele já está aqui na sala. Chamem todos, deem os likes aí, vão aumentar essa audiência, porque o cara, dizem que ele é muito bom, hein? Modéstia à parte, né? Eu vou falar dele, é um querido amigo, foi meu professor na pós-graduação, e ele vai falar de um tema bombástico, que são demissões, né, na pandemia, não é isso? Então, nós temos aí um tema triste para se falar. Eu vou chamar à sala o nosso querido doutor Rodrigo Galia. A ele aí. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem, Thiago? Me ouve bem? Tudo jóia. Me ouve bem? O seu áudio tá... Agora sim, mas ele estava dando um pico aí. Agora melhorou? Eu acho que a gente está com um delay no seu áudio. Quem sabe o senhor sai da sala e entra de novo. Vamos ver se melhora. Vamos ver. Espera aí. É isso aí, pessoal. É ao vivo, tá tudo certo, tá tudo bom para vocês, tá ok? Então, paciência, por favor, e vai ficar show de bola, tá bom? Isso, é só um minutinho, um segundo. Link para inscrição no ENGDEP enquanto o Dr. Rodrigo volta. simpla.com.br/assessoria verbo. simpla.com.br/assessoria verbo. Tá ok? Então, vamos lá. simpla.com.br/assessoria verbo. E vem com a gente no segundo Encontro Gaúcho do Departamento Pessoal. Olha ele aí! Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Show de bola! Agora está excelente, excelente. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação, para aí. Ok. Pessoal, vamos dar o joinha ali no vídeo, ó. Vamos dar o joinha para levantar essa audiência. Se você está gostando, diga que está gostando. Se não está gostando, não diz não, pelo amor de Deus, porque foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Eita! Aqui, ó, vamos lá. Olha a Ana Carolina já comentando aqui. Chiquérrimo. Bom, pessoal, vou apresentar agora formalmente o Dr. Rodrigo Galia. Ele é pós-doutorado e ele é professor no curso de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, advogado, palestrante. O currículo do homem é extenso e o principal, ele tem muito conteúdo para contribuir com a gente, tá certo? Professor, seja muito bem-vindo à nossa maratona. Eu não vou tomar muito o seu tempo, porque eu já consumi 5 minutos aqui do seu tempo. Eu já vou deixar o senhor à vontade para o senhor se apresentar e dar início aí à sua palestra, tá bom? Seja bem-vindo.
Obrigado, Thiago. Então, iniciando a nossa fala aqui, eu primeiro agradeço a Verbo RH por essa oportunidade de estar nesse evento maravilhoso que é a Maratona Trabalhista 2020, junto com as feras aí, que eu sei que já brilharam. É uma honra mesmo, certo? Bom, o nosso tema de hoje, cumprimentando a todos aqui que estão nos assistindo e, enfim, curtindo o evento, tá? Na verdade, o nosso tema de hoje é demissões coletivas, né? Um tema espinhoso, porque com a Covid-19 se intensificou o desemprego no Brasil. Bom, então, para ir direto aos dados, assim, do que eu quero já comentar com vocês, quem me conhece sabe que eu brinco muito em sala de aula, mas esse tema é um pouquinho espinhoso, tá? Aqui está a capa do meu livro, que tem a ver com a nossa palestra de hoje, que é sobre demissões coletivas, ou dispensas em massa, né? Aqui uma figurinha do empregador despedindo o empregado, e toda vez que a gente é despedido, a gente se sente um pouco jogado fora. Vamos falar da situação do desemprego no Brasil para chegar nas dispensas coletivas. Pessoal querido que me escuta, tá? O que está acontecendo hoje? Pelos dados do IBGE, nós temos hoje 11,8 milhões de desempregados no Brasil, tá? Esse número já está maior, porque esses dados são de 14 a 20 de junho de 2020, tá? Quase a população inteira do Rio Grande do Sul está despedida em todo o Brasil. Se a gente fosse fazer para ter uma ideia de números, esses 11,8 milhões de desempregados no Brasil corresponderia, então, ao estado do Rio Grande do Sul inteiro, no Brasil, de desempregados, tá? Vejam, em início de maio de 2020, um mês e pouco antes, eram 9,8 milhões de desempregados. E a taxa do desemprego era de 10,5%. Já está em 12,3%. Para terem uma ideia de números também, de comparativo, em 2014, 6 anos atrás, o que em termos históricos não é nada, 6 anos num país sério não é nada, em 2014 nós tínhamos 6,7 milhões de desempregados. Então vejam, tá? A gente praticamente dobrou esse número em 6 anos, tá? Vejam a gravidade da situação, né? Realmente os números mostram para a gente um desemprego grande no Brasil, tá? E ainda, do total de 7,8 milhões de empregos cortados, tá? Só na pandemia, desde março de 2020, olha o dado aqui, fonte IBGE, tá? Do total de 7,8 milhões de empregos cortados no Brasil desde março de 2020, agora eu estou falando de 4 meses atrás para cá, tá? 5,8 milhões são ocupações informais, o que ainda deturpa um pouco a nossa ideia, tá? O que são empregos informais? Sem carteira de trabalho assinada, tá? Por conta própria. E ainda, tá? Nós temos, com vínculos formais, 2 milhões de desempregados a mais em menos de 2 meses com Covid-19, tá? Então, a Covid trouxe para nós, desde que ela iniciou no Brasil, 2 milhões de desempregados formais com carteira assinada e 7,8 milhões de desempregados, tá? Ao total, contando os empregos formais e informais. Se isso aqui não é de desesperar a gente, eu não sei mais o que é. Eu vou ser muito sincero, tá? Quem conhece as minhas palestras sabe. Jogo limpo, conversa franca, tá? E algumas caras e bocas de apavorado que estou com essa situação. Então, isso aqui é muito grave. Tá? Bom,
olha bem o que falam os especialistas da área de economia, do direito, tá? Estima-se que até o fim da pandemia, tá, nós vamos ter no Brasil mais de 20 milhões de desempregados. Então, esse número, tá, se projeta, é uma projeção, tá? Aqui não é um dado ainda verdadeiro, mas é uma projeção que a gente terá 20 milhões de desempregados no Brasil. Tá? Então, gente, é uma situação que a gente precisa dar uma pensada. Tá? Ora, 20 milhões de desempregados, eu preciso falar que isso é dispensa coletiva? A coletividade está sem emprego, gente. Nós estamos falando de um desemprego coletivo da população. Tá? Nem vou falar dos desalentados que estão há 2 anos ou mais desempregados e que não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Tá? E aí começa o meu link com a questão jurídica. Tá? Olha bem, as MPs 927, aquela que estabeleceu o teletrabalho lá no início da pandemia, entre outras medidas para tentar conter as dispensas em massa, e a MP 936, que foi convertida agora em julho, tá, na Lei 14.020 de 2020, elas não foram justamente pensadas para frear as dispensas coletivas, que são sinônimos de demissões em massa? Não é para isso que se pensou em MP, em medida provisória, aquilo que a gente chama de direito emergencial do trabalho? Né? Emergencial por quê? Justamente porque vem, tá, numa pandemia, num momento extraordinário que nós não imaginávamos viver, tá? E tentar conter um pouquinho, frear um pouquinho essas dispensas coletivas ou essas demissões em massa, tema da nossa fala de hoje, tá? Então vejam bem, a MP 927, o Congresso deixou caducar, tá? Deixou caducar, pessoal, com essa crise que está aí. O teletrabalho, para muita gente, tá, era uma saída. Tá? Não quer dizer que você não possa fazer teletrabalho, mas não naquelas condições que estão ali na MP 927. Tá? Que o empregador poderia, então, automaticamente passar do regime presencial para o regime de teletrabalho. Agora vai ter que seguir os dispositivos da CLT até que isso seja regulamentado novamente. Em plena pandemia. E esse Congresso brincando com a gente. Olhem isso. Bom, caso 1 de demissões em massa, tá? Redução de salários, briga e choro nos bastidores. A verdade do projeto Uma Só Globo. Por que eu trouxe a Rede Globo de exemplo 1? Porque quando nós íamos pensar em Rede Globo pré-falencial, tá? Então vejam bem, tá? De acordo com a própria empresa, é o maior projeto de mudança estrutural em 94 anos de história do grupo, tá? E essa reestruturação, na própria reportagem lá, que se trouxe aqui, ela pode ser traduzida em uma outra expressão que tem tudo a ver com a fala de hoje: demissão em massa. Tá? E essas mudanças no Grupo Globo ocorrem com a supervisão da consultoria Accenture. Tá? E o que a Globo quer com esse projeto? Unir em uma única empresa as divisões TV Globo, Globosat, Globo.com, Diretoria de Gestão Corporativa e Som Livre. Tá? Pensem bem nisso. Bom, eu trouxe a Globo porque, assim, se a Rede Globo tá falindo, a gente começa a achar que a vida da gente não tá tão ruim, né? Porque uma potência como era a Rede Globo, me parece, assim, que é bem elucidativo, tá? Olhem bem, tá? A Rede Globo tem 15 mil empregados, a média dela, tá? 2.500 devem ser desligados já, tá? E alguns sustentam, alguns repórteres, jornalistas, enfim, sustentam que os cortes podem chegar até 4 mil funcionários. Vamos pensar junto, se ela tem 15 mil empregados,
tá? 2.500 já é mais de 10% do corpo de funcionários, já é uma dispensa coletiva, tá? Já é uma dispensa coletiva. Se chegar em 4.000 funcionários, é mais de 20%, é quase 25% do quadro funcional da empresa, tá? Bom, né? E vejam bem, olhem os salários, né? Eu trouxe aqui por uma curiosidade, né? Um momento fofoquinha, assim, da nossa palestra, tá? Olha bem, de acordo com a Veja, a revista Veja, o trio de diretores Denis Carvalho, Denise Saraceni e Rogério Gomes, o Papinha, tiveram seus salários reduzidos e deixaram de ser pessoa jurídica para receber pelo sistema da CLT. Então, a Rede Globo já se deu conta que é melhor ter eles como empregado seletista do que como pessoa jurídica. Isso é um dado importante também, tá? E cerca de 50% da remuneração dos três foi cortada. Então, o Denis Carvalho ganhava apenas 400 mil reais por mês, passará a ganhar 200 mil, tá? E o Papinha e a Saraceni ganhavam 250 mil, passarão a ganhar apenas 125 mil reais por mês, tá? Eu brinco com vocês, mas é um dado alarmante essa empresa estar falindo, tá? Os salários ainda estão muito bons, já me servia, tá? Mesmo, olha, 10% desses salários aí, o professor já estava muito feliz, tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte que eu faço com vocês, tá? A Rede Globo informa que essas mudanças são uma correção de rota, tá? Porque esses contra-cheques gordos, né, altos, surgiram na gestão da Marluce Dias, diretora-geral da emissora, entre 1998 e 2002, tá? Mas vejam, né, me parece que não é uma correção de rota, me parece que já é, assim, um sentimento, assim, de que a coisa já não vai bem, né? Tá? Caso 2, indústria calçadista aqui do Rio Grande do Sul, tá? 10,7 mil demissões durante a pandemia, indica a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, ABCalçados, tá? Esses cortes no país, né, na indústria calçadista, chega a 35,9 mil, tá? Só no Rio Grande do Sul, mais de 10 mil demissões já na pandemia, só no setor calçadista, tá? Porque as empresas estão com a produção em nível muito baixo, tá? E praticamente todas as indústrias calçadistas estão usando as MPs, né? Que agora a 927 caducou no domingo passado e a 936 foi convertida na Lei 14.020, praticamente com todos os dispositivos que já tinha na MP 936, incluindo aqui também a doméstica, a gestante, tá? Que foi uma novidade da Lei 14.020. Na próxima palestra, acho que de reforma trabalhista devem abordar sobre isso, tá? Não é o nosso tema aqui. Olhem a solicitação de seguro-desemprego no Rio Grande do Sul. Olha o aumento, tá? Olhem esse quadro aqui. 2020, em janeiro, 32.326 pedidos. Fevereiro, 27.482 pedidos. Março, 32.644, estava iniciando a pandemia. Abril, plena pandemia, 52.703, praticamente dobrou. Se a gente pegar o mês de fevereiro, dobrou em relação ao mês de abril. Maio, aí maio não deixa dúvida, tá? 66.081 pedidos, tá? 66.081 pedidos, tá? Olha, é bem sério, gente, tá? Vejam bem, mais de 250 mil pedidos, requerimentos de seguro-desemprego desde o início da pandemia. Esses são os dados. E aí, vamos responder algumas dúvidas que eu também trouxe para compartilhar com vocês e que eu quero responder. Em primeiro lugar, o que é uma dispensa em massa? O que é uma demissão coletiva? Porque o Brasil não diz o que é. Lá no artigo 477-A, que foi incluído pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, não se disse o que é uma dispensa em massa. Não se disse. Tá? Segunda pergunta,
Por que a dispensa em massa, por que nas dispensas em massa ou nas demissões coletivas os empregadores não teriam poder potestativo de dispensa? O que muda? E 3, é possível e justo dar o mesmo tratamento jurídico tanto às dispensas individuais como às dispensas coletivas em massa? Será que a repercussão jurídica, econômica e social é a mesma quando eu tenho uma dispensa em massa e quando eu tenho dispensas individuais? Dá para pensar que é a mesma proporção? Vou dar um exemplo. Quando 4.000 empregados de uma empresa são dispensados numa só tacada, tá? Usando um português bem claro, eles vão conseguir todos eles se recolocar no mercado de trabalho? Ainda mais pensando que a gente está numa era de crise? Vejam bem, tem empresas que mal estão conseguindo manter seus empregados, a maioria não. Então, o que acontece? As pessoas vão perder o emprego em massa e não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho nesse período. Tá? Essa é a gravidade da situação. E aí vão ir para a informalidade. Tá? Então, eu deixo as minhas reflexões iniciais aqui. Muito bem. Em primeiro lugar, então, o que é uma dispensa em massa? Vamos usar lá o Orlando Gomes, tá? Para dar um sentido técnico aqui à nossa fala. Tem que ter uma motivação para ter dispensa em massa. Essa motivação, esse motivo, tem que ser de ordem objetiva. É do empregador o motivo. O empregado pede demissão se ele não quer mais o trabalho. Não existe demissão em massa, né? Tá? Cada empregado tem seu motivo para pedir demissão. Demissão é ato unilateral do empregado, ele pede demissão quando ele não quer mais o trabalho. Não é o caso aqui. Aqui é o empregador que não quer mais a coletividade de empregados que ele está mandando embora, tá? Em virtude dessa motivação, uma gama de empregados, por isso dispensa em massa, vai ser afetada com o término dos seus respectivos contratos de trabalho. Então, é Instituto do Direito Coletivo do Trabalho, porque categorias inteiras vão ser mandadas embora da empresa, mas tem repercussões nas vidas individuais das pessoas, tá? Essa rescisão, ela pode se dar durante um lapso de tempo ou simultaneamente. O que eu quero dizer com isso? Tá? Cuidado! Na Espanha, no artigo 51 do Estatuto dos Trabalhadores Espanhol, se estabeleceu que se durante 90 dias, até 90 dias, se verificar dispensas em massa, a gente computa como um período só esses 90 dias. Por quê? Porque as empresas podem querer, para disfarçar que não estão fazendo dispensas em massa, cada semana manda um lote de empregados embora para não parecer que está fazendo uma dispensa em massa. Então, a gente vai computar para saber se é uma dispensa em massa ou não, segundo o ordenamento espanhol. O Brasil não estabeleceu prazo, tá? Volto a dizer, nós vamos estabelecer, então, que se durante 90 dias houver mais de 10% do quadro funcional, 10% ou mais do quadro funcional sendo despedido, nós já teríamos uma dispensa em massa, tá? E que aqui, para configurar a dispensa em massa, não é um simples barateamento de mão de obra, porque isso é um instituto, é uma jogada muito utilizada pelas empresas, empregados muito antigos, quando tinha aqueles planos de carreira, né? Triênios, quadriênios, começa a ficar caro aquele empregado. Então, algumas empresas faziam dispensas de funcionários para barateamento de mão de obra. Não é o caso aqui. Não é simplesmente para baratear a mão de obra. Tá? Aqui é uma questão da empresa objetiva. Certo? Vejam, tá? Aqui não é dispensa plurima. Dispensa plurima é uma série de dispensas individuais que somadas se tornam plurimas. Tá? Aqui é dispensa coletiva porque o motivo é da empresa. Tá? Por isso a gente chama dispensa coletiva. O que vai dizer o artigo 51 lá do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha? Dispensa coletiva é a extinção dos contratos de trabalho por motivos econômicos, técnicos, organizativos de produção, sempre que no prazo de 90 dias afete determinado número de trabalhadores. Aqui eles têm uma tabela. 10 trabalhadores nas empresas com até 100 empregados, vejam bem, 10%. 10% dos efetivos nas que possuem de 100 a 300 trabalhadores, e 30 trabalhadores para as que tenham 300 empregados ou mais. Se tiver 1.000 empregados e 30 trabalhadores forem despedidos, já é dispensa em massa, e aí vai ser menos de 10% do quadro funcional. Tá? Então, preciso dizer para vocês que essas dispensas da Covid são dispensas coletivas ou em massa,
ou está bem claro aqui, pelo que a gente está apresentando, tá? E aí, aqui a Ana Rosa Passafaro, aqui no chat, comentando, a Renault essa semana acabou com o terceiro turno e dispensou 747 empregados. Tá? E aí vem a minha consideração antes de continuar a minha fala. Pensem num pequeno município que tenha uma única indústria, uma única empresa, e essa empresa faz dispensa em massa. O que vai acontecer com esse município? Tá? Como é que os restaurantes, farmácias, supermercado, todo o comércio local daquela localidade vai sobreviver se tiver dispensa coletiva? Tá, gente? Então, a dispensa coletiva, ela tem a ver com modificações na organização do trabalho, seja por implementos tecnológicos, por exemplo, era uma empresa que produzia TV de tubo de imagem normal e passa a produzir LED, e aí precisa diminuir funcionários. Por motivos econômicos, crise econômica do país, é o que está acontecendo no Brasil. Tá? A nossa é econômica. E a gente precisa ser sincero, Brasil é diferente de Argentina e Brasil é diferente de Espanha. Crise na Espanha, as pessoas comem. Crise no Brasil, caiu a casa. Caiu a casa. Tá? Tem que ter alguém que fale a verdade. Tá? Bom, pode ser por motivo tecnológico, econômico, com diminuição de postos de trabalho. Para quê? Para que sobreviva o organismo empresarial. Cuidado aqui com a minha fala. Eu não estou dizendo que não possa ter dispensa coletiva nas empresas. Não é isso que a palestra está dizendo. O que a gente quer dizer? Ela deve ser evitada num primeiro momento. Tá? Se não é possível evitar, vamos criar critérios para fazer essas dispensas. Cuidado, eu não estou dizendo que o empregador, bom, o empregador não tem como pagar salário, como é que ele vai manter? Se ele tem 500 empregados e ele tem que mandar embora 300 para manter 200, é melhor mandar embora 300 e manter 200 postos de trabalho do que querer manter todo mundo e acabar mandando os 500 funcionários embora. Cuidado, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que tem que ter critérios. Tá? Tem que ter controle. O que a gente espera de um Estado interventor brasileiro que intervenha nas dispensas? Tá? A MP 936, convertida em lei na 14.020, tentou, né? O que ela diz? Se eu reduzir os salários e jornadas por até 90 dias, podendo agora prorrogar por mais 30, totalizando 120, ou se eu suspender o contrato de trabalho por 60 dias, podendo prorrogar por mais 60 dias, eu tenho que manter o mesmo período que eu fiz redução ou suspensão do contrato, eu tenho que manter, quando o empregado volta a trabalhar, de estabilidade dele na empresa. Então, se for de 90 dias, a minha diminuição de jornadas e salários, esse trabalhador teria mais 90 dias de estabilidade na empresa. Até aqui estava ótimo, porque daria 180 dias de estabilidade para o trabalhador. Nesse caos, 180 dias dá para programar alguma coisa. Agora, o que o governo não peitou? Não pode fazer a dispensa se comprometer com a Lei 14.020, ex-MP 936. Né? O que diz? Se fizer dispensa, paga indenização adicional. Melhor que nada, pelo menos garante mais algum valor pecuniário para esse funcionário. Tá? Claro que aqui não é barateamento de mão de obra, aqui é uma situação de crise, tá, que a gente tem no país. Por que nas dispensas em massa os empregadores não teriam o poder potestativo de dispensa? Né? Quando a gente estuda lá o empregador, quem é o empregador lá do artigo 2º caput da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. O empregador tem poder diretivo, tá? Sim, tem poder diretivo, mas ele tem que ter consciência do que ele faz com esse poder diretivo. A dispensa do trabalhador é uma violência privada, porque rompe com o contrato de trabalho. Rompe com o contrato de trabalho. Tá? O que é o nosso primeiro caso de dispensa coletiva no Brasil que foi julgado? Caso Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, lá em 2009. Tá? Na época, a Embraer, né, mandou 4.273 funcionários
metalúrgicos de São José dos Campos e região, em fevereiro de 2009, para a rua, 20% do quadro de seus empregados, numa só tacada. Tá? Bem naquela crise que deu nos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil também. Tá? Eu sempre brinco em aula, né? Tá? E não fiquem bravos com o que eu vou dizer. Mas, assim, você passar por crise na Argentina, você vai passar por crise ouvindo um belo tango, né? Naquelas ruas charmosas. No Brasil, a gente vai passar por crise ouvindo a Anitta, tá? É bem grave. Bom, brincadeiras à parte, tá? O que o TST entendia antes da reforma trabalhista? Que no âmbito do direito coletivo do trabalho, a dispensa em massa não constituía poder potestativo do empregador, tá? Portanto, a participação do Sindicato dos Trabalhadores se manteria aqui, né? Ou seja, teria que ter a participação do Sindicato dos Trabalhadores daquela categoria para que pudesse, então, fazer as dispensas. Pode até haver a dispensa, mas o sindicato teria que participar, protegendo os direitos difusos e coletivos da categoria. Interesses de todos, né? Não só dos trabalhadores, mas das suas famílias, do próprio município envolvido, ou da localidade, né? O próprio governo aqui é atacado, arrecadação de impostos, né? Benefícios sociais que vão ter que ser concedidos, levantamento de FGTS, seguro-desemprego, olha o que envolve a dispensa coletiva. Tá? Então, no caso de a negociação se mostrar inviável, caberia dissídio coletivo, que é a ação judicial. Tá? Ora, por que o TST decidiu assim? Pela vigência da Constituição Federal, que diz que o valor social do trabalho é um fundamento da República Federativa do Brasil, a Convenção 158 da OIT, que lá no artigo 13, tá, previa que para fazer dispensa coletiva só consultando o sindicato da categoria profissional, sindicato obreiro, e intervenção sindical nas questões trabalhistas. Está na Constituição Federal. Eu não inventei a Constituição Federal. Eu estudei ela, como todo brasileiro pode fazer. Está lá no artigo 8º, inciso 13 e 6 da Constituição Federal, que o sindicato tem que se intrometer nas questões da sua categoria profissional. Sindicato não é só para cabide de emprego, ou para desvirtuar para a política. Ok? Tem que intervir nas questões coletivas trabalhistas, está na Constituição Federal. Então, o artigo 477-A, o 477-A, que equipara dispensas coletivas às individuais, é inconstitucional. Está dizendo ali, não precisa de negociação coletiva para fazer dispensa coletiva, a empresa pode mandar todos os empregados embora, se quiser. Se ela tiver 500 empregados, se quiser mandar os 500 embora, pode, pós-reforma trabalhista. Está lá no 477-A da CLT. Tá? E não precisa passar pelo crivo do sindicato da categoria ou das categorias envolvidas. Pessoal, isso é inconstitucional. Inconstitucional. Artigo 8º, incisos 13 e 6 da Constituição Federal. Como é que legislação infraconstitucional como a CLT vai querer enfrentar a Constituição Federal? Olha a hierarquia aqui. A Constituição está acima de todas as leis. Bom, tá? Falei aqui da Convenção 158 da OIT. Terceira pergunta que eu quero responder com vocês na minha fala de hoje. Eu não estou com vontade de ir embora dessa palestra, vai ser um problema acabar. Passa muito ligeiro, tá? Estou adorando estar aqui com vocês. Tomara que estejam gostando também. É possível e justo dar o mesmo tratamento jurídico, tanto as dispensas individuais como as coletivas, ou demissões em massa? Eu posso falar, dar o mesmo tratamento? Será? A gente sabe que, no plano do direito individual, do trabalho, empregado e empregador isoladamente considerados, o empregador tem o direito potestativo da dispensa. Assim como ele admite o empregado, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, ele também despede. E o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, garante esse poder de dispensa do empregador, porque diz ali, tá, que ele pode fazer dispensa, até que seja criada a lei complementar. Tá? O que diz o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal? Sim, pode fazer dispensa. Se fizer dispensa imotivada e o contrato, o que é imotivada? Sem motivo.
né? Dispensa individual. Vai ter que indenizar em 40% sobre os depósitos do FGTS. Indeniza em 40%. Aí veio a reforma falar em distrato. Empregado e empregador de mãos dadas, tá? Unidos, olha que lindo isso, de mãos dadas, que bonitinho. Não queremos mais um ou outro. Aí a indenização cai de 40% para 20% sobre os depósitos do fundo. Invenção da primeira reforma trabalhista. Tá? Olha bem. E ainda, quando é que o empregador não pode fazer dispensa? Quando é que ele está impedido de fazer dispensa? 3 casos que eu trouxe. Estabilidades legais provisórias, que são limitação ao poder potestativo de dispensa, o empregador não vai poder dispensar. Olha bem, acidentado não é uma estabilidade, sofreu um acidente de trabalho, está em benefício previdenciário, não pode dispensar enquanto estiver em benefício previdenciário até 1 ano, né, após a cessação do benefício. Gestante, cipeiro, dirigente sindical, outros casos de estabilidades legais. 2, casos envolvendo dispensas retaliativas ou discriminatórias, tá? Que surgiu lá na Lei 9.029 de 95, começou com proteção ao trabalho da mulher, mas começou a atingir questões de gênero, raça, etnia, porque o Brasil ainda tem esse problema, né? Diferencia as pessoas por cor de pele, credo, religião, opção sexual, todos esses problemas que a gente sabe, tá? E depois veio a súmula 443 do TST, o portador do vírus do HIV ou outra doença que suscite preconceito ou estigma, tá? E o terceiro caso não é mais, dispensas coletivas ou em massa por decisão do TST, no caso Embraer, que eu trouxe para vocês. Tá? Para fazer dispensa coletiva, tinha que negociar com o sindicato. Até o empregador até pode fazer, mas tem uma limitação no poder potestativo de dispensa. Primeiro, tinha que negociar com o sindicato a dispensa. Se não negociasse, era inválida, tá? E o juiz do trabalho, numa ação, tinha que mandar reintegrar todos os trabalhadores. Se não negociasse com o sindicato antes, tá? Agora, é assim. O que o 477A faz da reforma? Olha aqui. As dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, que é o tema da nossa palestra de hoje, equiparam-se para todos os fins. O que eles estão dizendo? Todas são iguais. Não há necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Pode fazer a dispensa sem negociar com o sindicato e de todos os trabalhadores. Se quiser mandar todos os trabalhadores embora, desde que não sejam portadores de estabilidades legais ou a questão do HIV, pode mandar embora. É isso que a reforma fez. Eu nunca vi reforma para piorar. Isso aí é a mesma coisa que a gente ir lá no cirurgião plástico e fazer uma plástica para piorar, né? Tá? A plástica é para melhorar. Tu reforma a tua casa, tu vai reformar para piorar? Mas a CLT foi reformada para ficar pior para o trabalhador. Não se enganem com isso. Não teve nenhum benefício para o trabalhador. Eu quero que alguém me aponte um benefício aqui. Nenhum. Tá? Nenhum benefício. Não posso comparar dispensa individual com dispensa coletiva ou vice-versa. São institutos diversos. Na dispensa coletiva, eu tenho um mundo de empregados que vão ficar desempregados e nem todos vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Ainda mais em época de pandemia. Tá? Então, o que eu sustento para tentar sair dessa armadilha do 477A da CLT, que equiparou as dispensas coletivas às individuais? Em primeiro lugar, essas despedidas coletivas ou demissões em massa são problemas mundiais que não afetam só os trabalhadores envolvidos nas dispensas, mas a sociedade em geral. Eu não consigo precisar quem são os afetados. Atingem, portanto, direitos difusos. O que são direitos difusos? Eu não consigo determinar quem são os lesados nos direitos difusos. Porque pensa bem, vamos pegar um município pequeno, tinha uma fábrica só, uma indústria só, mandam todos embora, tá?
ou mandam 10% ou mais do quadro de funcionários embora, são despedidos. Não é só os funcionários que vão sofrer, a família também, os filhos vão ter que sair da escola particular, se estão em escola particular, tá? Não vão poder consumir na farmácia lá do município, porque não tem dinheiro para comprar remédio, não vão poder consumir no restaurante, no supermercado, ou vão ter que diminuir as compras do mercado. Começa a ter uma recessão geral em toda aquela localidade. E o Brasil está com recessão desde 2015. Quem não viu isso, tá? Não está no mundo. Claro que a pandemia agora, 2020, é hora concurso, né? Um ano de desafios, tá? É de sobrevivência como nunca se pensou. Claro, 2020 é o ápice, mas começou em 2015. Faz 5 anos que a gente vem tirando itens do nosso carrinho ou do nosso consumo. Tá? Algumas pessoas tiraram todos os itens já, né? Pessoal, é muito preocupante, pessoal. É muito preocupante. Então, tá? Tem redução de capacidade de consumo nas dispensas coletivas de inúmeras famílias. Retração econômica, que eu falei para vocês, de toda aquela região, até mesmo do país, que é o que está acontecendo com o Brasil. O Estado vai arrecadar menos impostos. E ainda exclusão de milhares de trabalhadores do mercado de trabalho, retirando dele e das famílias que integram a fonte de sobrevivência e dignidade. Como é que eu explico para o meu filho pequeno que eu não posso comprar remédio para ele se ele está com dor, que eu não posso dar o brinquedo que ele quer? Né? Então, esse desempregado, ele se torna, no mundo pós-moderno, a sujeira do mundo. Porque, pensa bem, a pessoa que está desempregada, ela se sente por baixo. Porque quando ela vai numa loja, quando ela vai conversar até com um amigo, um conhecido, ninguém vai perguntar qual é o teu nome, qual é a tua religião, quais são os teus valores morais. A primeira coisa que a pessoa pergunta é: o que tu faz? Né? Para quê? Para saber qual é a minha inserção social. Né? Tu trabalha em quê? Né? Daqui a pouco tem aquelas profissões com muito glamour, né? É médico. Tem um baita salário. As lojas, quando tu vai comprar alguma coisa, por que elas querem saber o salário da gente e querem contra-cheque? Tá? Para dar crédito, para ver se podem, né? Se tu vai poder cumprir com as tuas obrigações financeiras. Tá? Então, hoje é cruel. É sistema capitalista. Tá? Bom, não estou dizendo que eu pense assim, né? Tá? Olhem bem. Então, gente, quando eu efetivo uma dispensa coletiva, os trabalhadores de uma determinada profissão são atingidos. São, mas não só os trabalhadores. A família dele também. Se ele é o provedor da casa, naquelas famílias que só o homem trabalha ou só a mulher, hoje é muito comum a mulher trabalhar fora e o homem ser dono de casa, por exemplo, tá? Por que não, né? Eu até me candidato, viu? Tô precisando tanto casar como ficar em casa. Eu me candidato a ser dono de casa. Eu cozinho bem, lavo bem, passo bem, sei fazer tudo numa casa, faço faxina divinamente bem, tá? Fica aí a proposta. Mas brincadeiras à parte, tá? Os comerciantes locais que montaram os restaurantes para atender essa demanda vão ter que fechar as portas, porque não tem mais funcionário para frequentar o restaurante. As farmácias, postos de gasolina, Estado na arrecadação de impostos, família dos trabalhadores e milhares de empregos diretos e indiretos. Vejam bem, até numa brincadeira que a gente faça, né? Na pandemia não tem shopping, né? Shoppings estão semi-fechados. Olha os empregos aí, diretos e indiretos. Ah, não, mas fechou lá o Iguatemi, o Praia de Belas, em Porto Alegre. Não, mas tem Uber, tem outras coisas para fazer, mas até as corridas do Uber, né? Levava as pessoas nos shoppings, nos restaurantes. Pensem bem, reduziu para todo mundo. Até o cara do Uber lá, que é uma função digna, porque eu estou sustentando uma casa, tudo é digno para sustentar a família, desde que honesto. A gente tem que parar com essa história no Brasil, né? Que só é digno aquilo que é glamuroso. É digno aquilo que traz comida para o prato da família. Tá? Os outros países pensam assim, é só aqui que não. Só que cuidado, não é questão de ser digno ou não que eu estou pondo em discussão, mas
A pessoa que trabalha no Uber, o motorista do Uber, ele também vai ter menos corridas e menos ganho, porque ele não tem shopping para levar as pessoas, diminui para ele também. E aí, tá? Antes de ir para a solução que estão me perguntando aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa. E quando a gente entra no Uber, e eu sempre faço a mesma pergunta pro cara do Uber, que eu acho que é para me irritar, porque eu sou um pouco masoquista, eu acho. Eu pergunto para ele, tu não gostaria de ter vínculo empregatício, carteira assinada? Olha a resposta que ele dá, a maioria dão, né, deles dão. Resposta que eles compraram, eles nem pensam isso. Não, doutor, eu quero ter liberdade, não quero ter vínculo. Gente, o vínculo empregatício aqui, o Uber deveria ter vínculo empregatício. Eu defendo isso para todo mundo. Ah, mas daí a Uber vai embora do Brasil. Problema dela. Problema dela se ela vai embora do Brasil. Ah, mas é mais barato. Bom, pegar o ônibus, a gente sobreviveu sem Uber. Agora não dá para fazer uma coisa errada para manter o consumo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O cara do Uber, quando diz que ele prefere ser livre, ele não está se dando conta que ele está no Brasil. No Brasil, a liberdade escraviza e a lei liberta. Por quê? Porque se ele tivesse vínculo de emprego reconhecido, ele teria, né? Se ele se acidenta, ele tem direito a acidente de trabalho, ele fica em benefício previdenciário se ficar mais de 15 dias afastado do serviço, tá? Ele vai ter previdência social, ele vai ter salário, tá? Ele pode entrar com ação contra a Uber como empregado. Ele tem todos os direitos trabalhistas reconhecidos. E ele é um empregado, ele é pessoa física, ele tem pessoalidade, ele se subordina ao aplicativo. Ele é um não eventual, tá? Ele é um não eventual, ele tem habitualidade na prestação de serviço. Ah, ele é livre para fazer o horário dele. Livre? Ele tem que trabalhar no mínimo 12 horas por dia para poder ganhar alguma coisa? Como é que ele é livre? Tá? E ele tem onerosidade, ele recebe salário como contraprestação. Então, o cara do Uber, ele pode até ser um teletrabalhador. Ele tem um tipo de teletrabalho, porque ele se subordina ao aplicativo. Ele é subordinado ao aplicativo, por que as pessoas não veem isso? Aqui é um desabafo apavorado meu, porque ele tem que fazer tudo que o aplicativo manda. Se ele é mal avaliado seguidamente pelos clientes, a Uber corta ele. Ele não é subordinado, ele tem que ter carro limpo, tá? Ele tem que ter balinha lá para oferecer para o cliente, tem que ter um carro limpo, tem que ter ar-condicionado, hoje em dia as pessoas são exigentes, tá? Pelo amor de Deus, se isso não é vínculo, eu não sei mais o que é. E aí as pessoas começam com aqueles discursos pós-modernos. Não, mas agora o direito do trabalho, no direito do trabalho vige a autonomia de vontade das partes, vamos aproximar o direito civil. As partes têm capacidade, empregado e empregador, para negociar os seus contratos. É a tendência moderna no direito do trabalho. Quem é o empregado para negociar alguma coisa, gente? Vocês não estão vendo o que está acontecendo, a gente não negocia nada. Quem está trabalhando em empresa dá graças a Deus de ter um trabalho. Nem, se fizer horas extras, nem vai falar nada para manter o emprego frente a essa crise. Pelo amor de Deus, no Brasil, liberdade escraviza. CLT e legislação esparsa trabalhista liberta, quando protetivas. Não com essas reformas, tá? E essa monstruosidade que fizeram com essas leis trabalhistas. A anterior, tá? E vejam, né? É tão verdade que o que eu estou falando é verdade, que agora o governo tem que dar auxílio emergencial, né? Por quê? Tirou a aposentadoria das pessoas, tornou quase impossível o benefício. Reforma trabalhista tirou direito dos trabalhadores. Estados e municípios atrasam salários dos servidores. Só falta o governo federal atrasar também, tá? Então, claro, tem que dar auxílio emergencial, senão as pessoas vão morrer e não tem mais quem explorar. Pelo amor de Deus, tá? Então, assim, ó, não dá mais, né? A gente chegou ao limite, tá? Me aproximando do final, então, dizendo que a dispensa coletiva representa uma afronta aos interesses difusos, porque pega todo mundo, pega trabalhador, família, comércio local, até o Estado na arrecadação de impostos, tudo, tá?
que a gente vinha vendo nas dispensas coletivas para fazer o fechamento da nossa fala? Tá? O que a jurisprudência vinha dizendo antes da reforma? Dispensas coletivas incumbem ao direito coletivo do trabalho, envolve sindicatos. Tem que ter negociação coletiva prévia. Tá? Por um tempo mínimo de 6 meses. Pode ocorrer por problemas econômicos, crise econômica do país, financeiro, problema econômico da empresa, estrutural, mudança da estrutura da empresa, fusão, divisão da empresa, enfim, incorporação, ou tecnológicos, mudança na tecnologia. Tem que ter a elaboração de um plano social, prevendo que amparo vai ser dado, social e econômico, tá, para esses trabalhadores. É isso que a gente quer. Um governo interventor que dê proteção real aos funcionários, aos empregados, tá? E a empresa, quando vai fazer dispensa coletiva, faça um plano social. Tá, eu tenho que fazer a dispensa, eu tenho que mandar a pessoa embora. Tudo bem. Mas então, quem sabe a gente concede mais 6 meses de plano de saúde para essas pessoas, para pelo menos se o filho pequeno tiver febre, ter aonde levar essa criança. Tá? Saídas para a crise atual que me perguntaram. Eu fiz uma listinha ontem à noite, tá? Pensando em dar a melhor palestra que eu podia para vocês, tá? Porque eu estou muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade de ser ouvido e ser respeitado como eu sou pelos meus alunos e pelas pessoas que me conhecem, tá? Olha só. O que tem que se avaliar aqui? Em primeiro lugar, quando tiver que fazer a desmobilização da planta, o que é isso? Quando tiver que fazer a demissão coletiva, o que a empresa tem que pensar? Primeiro, proteger os grupos mais vulneráveis. Idosos, gestantes, deficientes. Esses têm que ser os últimos a serem mandados embora. Por quê? Idoso tem dificuldade de se incorporar ao mercado de trabalho. Gestante não vai ser aceito em lugar nenhum. A gente sabe disso. É só poder se olhar que ela está de barriga que nenhuma empresa vai querer. O Brasil é assim. Não adianta eu dourar a pílula aqui. Deficientes em primeiro lugar. Depois, despedir primeiramente os mais jovens ou aqueles que mais facilmente podem se recolocar no mercado de trabalho. Vamos fazer uma análise. Daqui a pouco a pessoa tem um baita currículo e é fácil dela se recolocar. Tá? Terceira questão. Elastecer, mesmo aos que já foram despedidos, o período do plano de saúde. Tá, eu vou te mandar embora, mas vou te garantir por mais um ano o teu plano de saúde. Já ajuda. Já ajuda. Já tem mais o benefício lá da Lei 14.020 de se fizer dispensa daquele período que o empregado está estável, a empresa tem que indenizar ele. Então, se ela elastece o plano de saúde e ainda tem uma indenização a mais, ajuda nesse momento. Tá? Ajuda nesse momento. Né? E efetivar, então, essas indenizações adicionais. Vamos dar mais dinheiro para compensar esse empregado que eu tirei do mercado de trabalho. Tá? Deve ser evitada a dispensa em massa, por quê? Porque quando as empresas recuperarem a sua capacidade econômica, quando acabar o Covid, elas vão ter mais encargos, as que sobreviverem com as novas contratações, e perdem valores da empresa, porque tem funcionários que elas nunca mais vão recuperar. Tá? Para terminar, tá? Então eu entendo que as dispensas coletivas ou em massa atingem direitos difusos. E aí, cadê o Ministério Público do Trabalho para atuar e impedir essas dispensas, seja extrajudicialmente, termo de ajustamento de conduta, seja judicialmente, ação civil pública, não deixa a empresa fazer dispensa coletiva. Vai em cima. Isso aqui não tem nada a ver com o 477A da CLT, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o 477A da CLT. Lá diz que o sindicato não pode se meter, mas o Ministério Público do Trabalho teria legitimidade. E aí, usando o Ministério Público do Trabalho, tá? Usando o Ministério Público do Trabalho, a gente pode, então, dizer que o 477A da CLT, que veio da reforma trabalhista, que equipara dispensas coletivas individuais e plurimas, tá? Resta esvaziado. Tá? E para terminar a minha fala, quais são as saídas maiores para o país nesse sistema, para a gente ver uma luz no fim do túnel e evitar essas dispensas coletivas? Investir em aprimoramento profissional. Investimento é diferente de gasto. Investimento é gasto com futuro. 2, reconhecer que as reformas trabalhistas só geraram mais desempregos e perda da capacidade de consumo de inúmeros trabalhadores. 3,
Reconhecer que o direito do trabalho é protetivo ao trabalhador e que não é possível aplicar a lógica do direito civil às relações de trabalho, porque no direito do trabalho as partes são diferentes. O empregador não está no mesmo patamar do empregado. O empregado é hipossuficiente, tá? E em quarto lugar, em país pobre como o Brasil, a igualdade escraviza e a lei liberta. Mas a lei, a que nós tínhamos antes das reformas, aquela CLT protetiva. Porque essa que está aí está muito cruel. Eu sei que tem empresários assistindo a nossa palestra. Ah, mas as empresas pequenas, como é que vão fazer isso? Elas precisam da ajuda do Estado. Elas precisam contar com um governo interventor, que nós não temos. Certo? Fica aqui o meu agradecimento ao Tiago. Fico à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tá? Eu deixo essa administração do tempo para o Tiago. Muito obrigado, tá? Um abraço em todos vocês, com saudades. Show de bola! Excelente, excelente. Digam aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Ó, já estou dizendo a melhor palestra. Que os outros palestrantes não ouçam isso. Mas uma honra, Thiago, uma honra. O professor Rodrigo, ele é realmente excelente, né? É ótimo. Um tema tão pesado, ele consegue trazer para a gente de uma forma leve e esclarecedora. Né? Excelente. Ó, os comentários, Rodrigo arrasa. E bota A nesse arrasa, né? Não, mas eu vou te dizer assim, eu não poderia estar mais feliz. Eu quero só passar um recado para todos, assim. No momento que eu estou passando, assim, de pandemia e que as pessoas sabem que mamãe está muito doente, estar aqui com vocês, recebendo esse carinho, mesmo que virtual, enquanto não pode ser real, eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu estou muito feliz, sabe? Eu estou me sentindo, assim, muito valorizado na minha carreira, muito valorizado pelo RH, tá? Pelo Verbo RH, pelo meu amigo Thiago Rodrigues, que me fez esse convite tão carinhoso, tá? E acho assim, ó, tão bacana essa tua atitude de fazer uma maratona trabalhista nessa hora, não só de pandemia e de dificuldades de país, mas também quando a gente precisa repensar o direito do trabalho. O direito do trabalho é um só, gente, ele é protetivo ao trabalhador. Outra linguagem não é direito do trabalho, aí é direito empresarial. Dá para defender outra coisa? Dá, mas aí é direito empresarial. Aí eu não estou falando de direito do trabalho. O direito do trabalho é protetivo ao empregado. Sim. E precisa de legislação interventora. Qualquer fala diferente não é direito do trabalho, é direito empresarial. Cuidado com isso, tá? Mas eu te agradeço muito e fico à disposição. Pessoal, a palestra dele foi tão boa que a gente não vai conseguir abrir para perguntas. Então, quem quer mais, vem para o Encontro Gaúcho de Profissionais do Departamento Pessoal, 15 de outubro. Nós teremos ali do dia 12 até o dia 16, a Semana Gaúcha, Semana Trabalhista Gaúcha. O professor Rodrigo estará neste evento. Então, estarei? Assim, vai estar nesse evento lá, sim, senhor. Estou sabendo no ar isso. O Encontro Gaúcho não acontece sem a presença dele. Imagina, querido, capaz. Mas eu fico muito feliz. Então, faça a sua inscrição lá no simpla.com.br/assessoria verbo. simpla.com.br/assessoria verbo. Tá ok? Então, professor, o nosso horário avançou. Muito obrigado mesmo pela apresentação, por ter aceito o nosso convite, tá ok? Desejo melhoras para sua mãe e muito sucesso para o senhor, tá ok? Eu te mando depois via e-mail os meus slides para te disponibilizar. Show de bola. A Obrigado multidão, a todos. A audiência toda agradece. Um abraço, até mais. Obrigado, queridos. Beijo no coração.